É bom, estou gravando esse vídeo aqui para abordar um assunto aqui bem interessante, que é a comunicação entre esses dois dispositivos, né, que é o PLC da Delta, o AS300, e o inversor da Delta também, o MS300, né, é o inversor da linha intermediária da Delta, também é um PLC da linha intermediária, e aqui é possível, né, fazer essa comunicação. Aqui embaixo aqui o meio físico, né, RS485. Aqui em cima, aqui alguns parâmetros do inversor, né, são esses parâmetros aqui basicamente. E o modo de controle aqui vai ser via Modbus RTU, né. Então é isso, né, mostrar como é que funciona a rede, mostrar como é que a gente consegue escrever dados, né, de frequência, dados de acionamento, de controle do motor, né, do inversor de frequência, e coletar também dados, né, de corrente, tensão, do barramento, e de frequência de saída. Basicamente é bem simples, né, a parte de ligação de rede. Aqui também tem os parâmetros, como eu já falei, que quem quiser dar uma olhada depois pode dar um pause aqui, né, tirar um print, olhar, mas não foge disso aqui não. Esses aqui são os parâmetros. Eu vou abrir aqui o programa, né, vou fazer algo do zero aqui. Vou abrir aqui o ESPsoft. Vou abrir aqui um novo programa chamado Modbus. Modbus MS300, AS300. Aqui da linha S, eu escolho o CLP, o CLP é da linha S, que é o modelo, dá um OK. Basicamente a gente vai começar pela configuração de hardware, né, do PLC. A gente abre aqui. Abre essa interface aqui que é o HWconfig. Vou voltar aqui só para escolher logo a comunicação, né? Ele pede para fechar o HWconfig, fechar. Vou escolher aqui a comunicação, que está certo, drive, vou abrir lá de novo. Deixar logo a comunicação habilitada. Bom, chegando aqui, eu aperto aqui, clico, né, 2 vezes, vou aqui na porta. Essa comunicação, esses parâmetros é de acordo com a minha rede, né, eu que escolho. Bom, por aqui, esses parâmetros tem que estar batendo com o que a gente parametrizou lá no inversor de frequência, né? Então, se eu for lá, aqui está 9600 bps, aqui também tem que estar 9600, né? Correto? Aqui tem que estar 8 bits de paridade, aqui 8 bits, né? Aqui, porque lá no meu inversor eu escolhi 8 bits, 8 bits, né? Aqui tem que ser even, né? E um stop bit. Lá tá, né? 8 é 1, né? Ou seja, 8 even e um stop bit, né? Aqui tem que estar em RTU e aqui 200 milissegundos. Então lá tem que estar também 200 milissegundos, né? Aqui tá, ó, 200 milissegundos. P09.3. Então essas taxas de comunicação elas têm que estar batendo, né, para poder o PLC conversar com o inversor via rede, né? Tanto na escrita de dados quanto na leitura de dados, né, que seria a coleta de dados. Então aqui já está batendo tudo certinho. Agora a gente vai fazer a parametrização da troca de registradores, né? Como é que isso funciona? Aqui dentro do Data Exchange, né, a gente consegue ir na porta, habilitar esses parâmetros aqui, né? Aqui o Waze Enable,
adicionar aqui uma configuração. O endereço lá do meu inversor de frequência é o nó1. Né? Se a gente for ver lá na parametrização, aqui ó, endereço do escravo igual a 1. Então aqui também tem que ser 1. Se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir aqui, né? Aqui ó, slave address 1. Aqui eu escolho o dispositivo que eu quero comunicar. Se a gente for ver aqui, não tem o MS300, que é o inversor, né? Mas tem aqui Standard Modbus Device. Então a gente vai escolher isso, né? Porque a gente vai fazer a leitura escrita através dos endereços Modbus, né? Do dispositivo. A gente vai escolher via registrador todos os endereços. Aqui a gente vai escolher aqui read holding registers, né? Aqui para fazer a leitura. E aqui a gente vai fazer a escrita em múltiplos registros, né? Que seria esse aqui. Aqui a gente pode escolher o registrador, pode colocar um registrador que a gente vai querer trabalhar. Eu vou querer ler a partir do registrador 1000, né? 1000 aqui, registrador 1000. E vou escrever, aqui a seta indica que é uma leitura, né? E aqui a seta indica que é uma escrita. Então eu vou escrever o endereço 1100, certo? Então, como é que funciona esse outro lado aqui, essa outra parte? Eu vou coletar dados de um registrador. Quais são esses registradores que eu vou coletar dados? Então, se eu vim aqui de novo, deixa eu fechar aqui, vou abrir lá alguns documentos. Se eu for coletar dados, se eu for ler dados, na verdade, eu tenho alguns registradores que são responsáveis por essa leitura, correto? Então, aqui do lado, aqui é o de escrita, aqui também é o de escrita, aqui. Se eu for ler dados, né, eu tenho que ler a partir do registrador de leituras, né? Aqui no manual, aqui no canto diz que é status monitor read, né, only. O que é isso? Aqui são os dados que eu consigo fazer a leitura. Se eu quiser fazer a leitura de um inteiro, de dados de bit, né, ou seja, de quando o motor estiver em stop, aliás, de quando o inversor estiver em stop, de quando o inversor estiver desacelerando, eu tenho alguns bits aqui responsáveis por cada status do inversor de frequência. Mas o que a gente vai monitorar aqui? A gente vai monitorar frequência de saída, a gente vai monitorar aqui corrente de saída, né? A gente vai monitorar a tensão do barramento DC e a gente vai monitorar também a tensão de saída, né, do inversor de frequência. Então a gente vai monitorar aqui 1, 2, 3, 4 dados, né? Então, a partir de qual endereço a gente vai monitorar? A partir do endereço 2102 em hexadecimal. Então, se a gente for reparar, esse endereço aqui, o 2102, a partir dele a gente vai monitorar algo, entendeu? A frequência de comando, né? A tensão, de tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, reparem bem, eu tenho aqui o meu endereço aqui em hexadecimal, eu tenho uma palavra, e eu vou colocar essa palavra que a partir dela eu posso monitorar. Ou eu posso monitorar a partir do 2100, não tem problema nenhum. Se eu monitorar a partir do 2100, eu vou ter que abrir aqui, lá um ranger, né, de registradores para poder linkar, né? Ou seja, se eu escolher lá o registrador para fazer leitura aqui no D1000, então o que eu faço? O D1000 vai ser responsável pela leitura aqui a partir do D2100, a partir do 2100. Ou seja, o D1000 vai monitorar o 2100, o D1001 vai monitorar esse registrador aqui do inversor de frequência.
que é o 2101. O D1102, o D1002 vai monitorar aqui essa palavra, né? Que é o 2102 e por aí vai, né? A gente vai abrir um ranger lá para fazer toda essa leitura. Cada registrador que eu linkar, ele vai ser responsável pelo link, né? De comunicação de cada registrador desse que está aqui. Então vamos lá. Eu quero monitorar a partir daqui, ó, dessa palavra 2100 em diante. Vou colocar aqui 2100, certo? E vou colocar aqui uns 10 registradores. Ou seja, eu vou conseguir monitorar aqui 10 registradores da minha rede. Eu vou aqui na foto, eu consigo monitorar do D1000, daqui do 2100, né, até o 2109. Só que a gente não vai monitorar tudo isso, né? A gente vai escolher alguns aqui para monitorar. Mas eu consigo monitorar esse ranger todo e eu consigo aumentar esse valor lá dentro da minha configuração de rádio. Então aqui no caso é a minha leitura e aqui é a minha escrita, né? Tudo que eu escrever a partir do D1100, aqui, né, tudo que eu escrever aqui vai ser escrito também, né, dentro dos endereços da comunicação. Quais são os endereços da comunicação que eu preciso escrever, que eu preciso que eles acionem? Aqui no manual, né? Os endereços da comunicação que eu preciso que acionar, basicamente, são esses aqui, né? A partir do endereço 2000, aqui são os comandos de escrita. O endereço 2000 aqui, que é a palavra 2000, é um endereço de acionamento do inversor. E eu tenho um 2001 aqui, que é onde eu escrevo uma palavra de frequência, né? Ou seja, se eu quiser escrever aqui dentro dessa palavra, do 2000, que é do inversor de frequência, se eu vir aqui, tudo que eu escrever aqui no D1100, eu vou escrever lá no 2000, que é a palavra que de comando, né, do inversor de frequência. E tudo que eu escrever a partir daqui, né, que é o D1101, eu também vou escrever lá na palavra de controle de frequência, né, lá do meu inversor de frequência. Então, lá eu vou escolher duas palavras, né? A primeira palavra é 2000 e a segunda é 2001. Uma é responsável pelo controle e a outra é responsável pela frequência. Então, vou escolher aqui 2000 e vou abrir aqui duas words, né? Vou escrever na 2000 e na 2001. Tá? Então, basicamente aqui é só isso, né? Parametrizar isso aqui tudinho e ele vai ser responsável, né, por essa troca de dados, né? Então aqui eu já escolhi, né, os dados que eu vou trocar. Eu vou ler tudo a partir do D1100 e vou escrever a partir do aliás, vou ler a partir do D1000 e vou escrever a partir do D1100, né? Vamos fazer um download aqui. Fez o download. Posso sair aqui. Posso fechar, salvar aqui. Então, posso abrir um programa novo. Chamado Modbus. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Aqui eu vou escolher, vou fazer logo a minha linha de controle de frequência. Vou escrever aqui controle de frequência. E eu vou colocar aqui uma linha para me monitorar, aliás, para me escrever algo no meu endereço de frequência. Como é que eu faço isso? Vou colocar aqui um bit do SM400, né? E vou também colocar um move, né?
seja, aqui eu posso escolher um registrador, né? Vou escolher aqui um D0. E tudo que eu escrever no D0, eu vou escrever num registrador aqui, linkado à minha palavra de frequência, certo? Então, a minha palavra de frequência, ela D1100, né? Certo? Posso escrever aqui, registro, frequência, registro frequência, né? Vou adicionar aqui um registrador responsável por ele, D1100, ele é uma Word, né? É aqui. Lembrem que a partir do D1100, lá é o meu registrador. Na verdade, vou trocar aqui. Não é o D1100, é o D1101 lá. D1101. Agora tá certo. Então, ok. Agora eu vou escrever os meus bits de controle. Vou colocar aqui controle do acionamento, correto? Então, o que eu preciso, o que eu quero fazer, né? Eu quero que o inversor parta, que o inversor faça reversão e que o inversor entre em stop, né? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Quero que o inversor entre em stop, né? Eu quero mandar uma palavra, né, ali para ele, uma constante para ele entrar em stop, né? Vou escolher aqui stop, né? Vou linkar aqui um M0, né? Stop. Aqui eu vou colocar um move. Ok. Então eu tenho que mover aqui para dentro dessa palavra uma constante para ele entrar em stop, né? E qual é a palavra que está linkada ao registro de controle, né, de parada, de avanço do inversor? É o meu D1100, correto? Né? Então eu vou escrever aqui controle e vou linkar um registrador, né? D1100, certo? Aqui, controle D1100. Então agora eu tenho que ver qual a constante, né, que eu tenho que mover para dentro, né, dessa palavra. Eu preciso ir lá no manual, né, para ver. Então, se eu quiser que o meu inversor ele entre em stop, aqui eu tenho uma combinação de bits, né, que diz que a combinação do bit 0, dos primeiros dois bits, né, entre o bit 0 e o bit 1, se for 00 não tem função, se for 10 é stop, se for 01 é RAM e se for 11 é jogue mais RAM. Só que o que eu quero aqui? Eu quero que ele entre em stop. Então, se eu pegar minha calculadora aqui, né, abrir, colocar aqui em binário, né, aqui vamos imaginar que essa palavra aqui ela está dividida em bits, né, eu tenho um inteiro, e eu digo que a primeira bit, né, que é o menos significativo dessa palavra, ele está em 1, né, é o único que está em 1. Então a gente vai ver qual é esse valor dele em decimal. Então o valor dele em decimal é 1, né? Então eu venho aqui, movo partindo dessa palavra o valor 1. E a gente vai fazer quase da mesma forma para os outros acionamentos, né? Para start, né? Para reversão. Então a gente vai basicamente repetir, né? Em outra linha isso aqui. Vou colocar aqui um start. Vou linkar o endereço M1. Aqui vou colocar esse move aqui embaixo. Ou seja, vou jogar um outro valor de constante para minha palavra controle.
está linkada, né, a minha palavra de acionamento. O que eu quero fazer agora? Eu quero startar o meu inversor. Para mim startar meu inversor, ele dá as seguintes condições. Eu preciso jogar esse meu inversor para RAM, aqui, e preciso acionar esse meu inversor para alguma direção. Eu quero para, sei lá, para frente, aqui. Então o que eu vou fazer, né? Lembrando que até o bit 4, até o bit 5 aqui, ele fala que são os endereços de acionamento, né? Aqui. E tem algumas combinações aqui nesse bit. Claro, né? Ele separa de bit a bit aqui no caso. Aqui ele separou 2 bits, aqui 2 bits, aqui 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha calculadora, né? Vou zerar ele aqui. E eu quero colocar esse meu. Quero fazer a seguinte situação. Eu quero que esse meu inversor parta, né, para algum sentido. Eu vou escolher aqui para frente. Então o quinto bit ele tem que ser 0. Aqui. O quarto bit tem que ser 1. Correto? O terceiro e o segundo bit, sem função, ele é um bit reservado, então a gente vai colocar 0, 0. Né? E para ele ir para RAM, nesse caso aqui, que é o bit 1 e o bit 0, aqui, o bit 1 ele tem que estar em 1, certo? E o bit 0 tem que estar em 0. Ou seja, ele me deu aqui o valor decimal 18. Então eu vou jogar, né? Vou mover esse valor 18 aqui para dentro da minha palavra de controle do meu inversor. Vou jogar 18, certo? Agora eu quero fazer a reversão. Ok? Fazer a reversão. Reversão. Vou linkar o endereço aqui, M2. Vou colocar um move aqui para dentro da minha palavra controle. E aqui eu vou ter que jogar algum valor. Para eu fazer a reversão desse meu inversor de frequência, eu preciso fazer a seguinte situação. Eu preciso que o quinto bit esteja em 1, o quarto em 0, certo? O terceiro e o segundo bit ali zerado, que eu não vou usar. E ele tem que estar em RAM, né? Ou seja, eu tenho que estar no primeiro bit, ali no bit 1, 1 e no bit 0, 0. Ele me deu o valor 34. Então 34 é a constante que eu vou mover para dentro da minha palavra. Aqui, 34, né? Então aqui eu já tenho o meu controle de frequência, né? E os meus controles de acionamento, né? Vou fazer um download aqui. Vou confirmar. Então agora eu já fiz um download, né? E fica online para monitorar, né, esse acionamento. Então aqui eu já tenho, já estou com os meus digitadores online, né? Vou jogar aqui uma frequência. Vou colocar aqui o valor 5.000, né? 5.000. Joguei aqui o valor 5.000. Eu estou com o meu inversor aqui em bancada, né? Também estou com o motor. Vou acionar aqui meu motor, vou startar ele. Startei meu motor, né? E aqui eu consigo ir manipulando a minha frequência, né? Posso jogar aqui 25 Hz. Lembrando que ele está linkando com o registro aqui de frequência, né?
Posso colocar 10 Hz. Posso jogar 50 Hz. Vou fazer a reversão aqui. Reparem que ele mandou já a constante aqui 34 para a palavra de controle. E ele está fazendo a rampa aqui para mudar a rotação do meu motor. Certo? Vou mandar parar aqui. Mandei parar, ele jogou a constante 1. Agora eu também consigo coletar dados, né? Vou colocar para editar aqui. E vou colocar algumas linhas de coleta de dados. Vou colocar aqui um SM400, né? Para a linha ficar sempre verdadeira. Vou colocar alguns moves, né? Deixa eu ver algo aqui que a gente possa monitorar. Agora a gente vai monitorar aqui. Vamos monitorar. Podemos monitorar a corrente, né? Vamos linkar aqui o 20, a palavra 2106. Ela está ligada ao D1006, né? D1006. Então, aqui. O que a gente pode fazer aqui, né? D1006. A gente vai fazer a leitura. Pode repetir ele de novo, vou jogar para alguma variável, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu já usei aqui. Vou colocar a partir do D100. Posso jogar ele para dentro dessa variável, né? Mas eu vou fazer a leitura aqui nele. Então aqui eu vou dizer que é corrente. Motor. Para a gente dar uma monitorada nisso. Vou fazer aqui. Reparem aqui, né, que está zerado. Vou startar. E logo a corrente vai subir. Né? Na verdade, o que acontece? Vamos voltar aqui rapidinho. Isso aqui é a tensão, né? Ele está linkado. Tensão. Tensão de saída. Nossa tensão de saída nesse momento ela é 380. Vamos colocar mais um valor aqui. O corrente seria o D1004. D1004. Colocar no registrador aqui. 101. Corrente. Motor. Corrente motor. 4. Nossa corrente está em 1 ampere, né? Está em 1.06 amperes. Então, se a gente for fazer a reversão aqui, essa nossa corrente agora, ela
vai variar um pouquinho, né? Vai variar e quando ele fizer a reversão ela vai aqui aumentar um pouco. Corrente. Corrente sair. O que a gente consegue colocar mais aqui, monitorar? A gente consegue monitorar o barramento DC. Então lá é o D1005, está linkado essa palavra. A palavra é 2105. Vou fazer aqui. 1005. Vamos colocar no registrador aqui. Barramento DC. Então o barramento DC, a gente está com 550 volts agora no barramento DC. E a gente pode, né, colocar muito mais coisas aqui para monitorar. Então o intuito do vídeo basicamente é esse, né? Mostrar como é que funciona essa comunicação, né? Espero aí que tenha agregado para alguém, que alguém tenha aprendido algo, né? Basicamente é mais aqui uma dica, né, de programação, uma dica né, dessas integrações e espero que tenha gostado. Eu vou tentar publicar mais coisas, né, sobre redes e é isso. Obrigado.